Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas do mundo, a parábola do filho pródigo. Só que a gente vai fazer isso por um ângulo diferente, sabe? Revelando algumas lições espirituais bem poderosas que costumam ficar escondidas nessa história que todo mundo acha que já conhece. Pois é, vamos lá. A maioria das pessoas conhece o básico da história, né? O filho que vai embora, gasta tudo e depois volta arrependido. Mas e se por trás dessa narrativa de rebeldia e perdão existissem princípios bem profundos sobre tempo, sobre consequências e reconciliação que a gente geralmente deixa passar? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Isso porque a gente não está falando só de uma história antiga. Ela funciona quase como um roteiro para uma jornada espiritual, que nos convida a enxergar algo que é super familiar com um olhar totalmente novo. E aqui está o ponto central. A interpretação que a gente vai explorar vai muito além da superfície. Ela defende que a decisão do filho de ir embora não foi só um ato de rebeldia adolescente, mas uma quebra de princípios fundamentais que regem a vida. Para entender a história toda, a gente tem que começar do começo, a partida. Esta parte da análise vai olhar para a decisão do filho de deixar a casa do pai não como um simples desejo de liberdade, mas como a quebra de uma lei espiritual central. É aqui que tudo começa, com essa exigência. Repara na linguagem. Dá-me a parte que me pertence. É uma declaração de posse, sabe? Um desejo de controlar o próprio destino e de receber na hora o que por direito só viria bem mais para frente. E aqui a gente já identifica o primeiro erro crítico. O problema não era querer a herança, mas exigi-la antes da hora. Foi um ato de querer as coisas fora do tempo, quebrando um princípio natural e espiritual ao tentar antecipar o que não podia ser antecipado. Então, o que levou o rapaz a quebrar esse princípio? A partida não foi um impulso, uma decisão de momento. Ela foi alimentada por sentimentos, por orgulho e vaidade. O coração do filho, na verdade, já nem estava mais na casa do pai. Ele via as regras do pai não como uma proteção, mas como uma prisão que limitava os prazeres dele. Agora a gente avança para a próxima fase da jornada. E é aqui que as consequências de quebrar aqueles princípios se tornam dolorosamente claras. A tão sonhada liberdade que ele buscava se transforma em algo completamente diferente. A fonte dessa análise usa um termo-chave: vida dissoluta. O que isso quer dizer? É uma vida sem regras, sem princípios, onde as únicas guias são as próprias vontades e os caprichos do momento. É uma existência sem freio que, inevitavelmente, leva ao declínio. E a queda é vertiginosa. A vida no palácio, que era cheia de alegria e segurança, é trocada por um chiqueiro, miséria e perigo. O contraste é absoluto e mostra o preço real da escolha que ele fez. As perdas foram imensas. Dignidade, riqueza, propósito, segurança, tudo foi por água abaixo. Mas o mais perigoso era a cegueira espiritual. Ele estava num declínio profundo, mas por causa daquela vida dissoluta, era incapaz de perceber a própria destruição enquanto ela acontecia. Toda história de queda tem um ponto de virada, né? Aquele momento em que o fundo do poço força uma clareza repentina. É exatamente aqui que a narrativa muda de forma drástica. Essa frase talvez seja a mais poderosa de toda a parábola. E caindo em si. É o momento em que a autoconsciência consegue romper a cegueira espiritual. Ninguém o encontrou, ele mesmo se encontrou, ali, no meio daquela miséria toda. Mas como é que acontece esse cair em si? É um processo de 3 etapas. Primeiro, vem a comparação. Ele lembra como viviam bem os empregados do pai. Segundo, o reconhecimento. Ele admite o quão baixo caiu. E terceiro, a decisão. Ele resolve se levantar e voltar. É quase como se ele colocasse duas fotos, uma ao lado da outra. De um lado, a imagem do filho de um homem rico vivendo num palácio. Do outro, um homem faminto, desejando comer a comida dos porcos. Nessa comparação, ele finalmente entende o tamanho da sua queda. Vamos agora para a parte mais emocionante da história, que mostra como este não é só um conto sobre erro, mas sim sobre restauração. O foco agora muda totalmente para a reação do pai. Olha só a dinâmica aqui. O pai não o espera. Ele o vê de longe, o que dá a entender que ele estava esperando, procurando no horizonte. E ele não espera por um pedido de desculpas. Ele corre, movido por uma compaixão imensa, para abraçar o filho. O amor do pai é proativo. Ele vai ao encontro. E a restauração não é parcial. Cada presente do pai é um símbolo poderoso. A melhor roupa devolve a dignidade.
O anel restaura a aliança e a autoridade dele na família. E as sandálias o diferenciam como um filho, não como um servo que andava descalço. O pai não só perdoa, ele restaura completamente a identidade do filho. As próprias palavras do pai resumem a jornada de um jeito perfeito. Longe dele, o filho estava espiritualmente morto e perdido. Ao retornar, ele reviveu e foi achado. É a transformação central de toda a história. Então, a mensagem final, segundo essa interpretação, é muito clara. É uma história sobre se reconciliar com a fonte da vida, sobre salvação da autodestruição e, acima de tudo, sobre um amor que é inabalável e está sempre pronto para restaurar. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. As regras que a gente recebe na vida são uma cerca que nos prende ou um corrimão que nos protege da destruição? O filho pródigo acreditava na primeira opção, mas descobriu, da pior maneira possível, que a verdade era a segunda.